Olá, internautas do J+, hoje a coluna também especial. A gente está recebendo aqui o Coronel Armando, que é deputado federal, está passeando pela região de Canoinhas, Três Barras. Aliás, ele está fazendo o roteiro a semana toda pelo Planalto Norte. E hoje aqui em Três Barras, do restaurante Chef Beyond, a gente está conversando com ele então a respeito desse primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados. Ele que é da região de Joinville, representa, portanto, Santa Catarina. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Coronel, eu começo te perguntando sobre o seu objetivo desse roteiro aqui no Planalto Norte. Bom, inicialmente agradeço a você, ao Ednei, aos telespectadores do Jornal J+. A gente está fazendo uma parte que faz parte do papel do deputado federal. Eu vim aqui conhecer e vou retornar a região aqui do Planalto Norte, que vai ter Porto União. Eu já tinha contatos na região com o pessoal do meu partido, PSL, e também tenho visitado as prefeituras de conhecer as demandas aqui da região. E a gente tem com isso uma possibilidade de na atuação parlamentar, poder ajudar nessa região. Bacana. O PSL aqui em Três Barras há uma executiva formada, né? Canoinhas também tem uma executiva formada e a gente está em ano eleitoral. A grande dúvida dos próprios integrantes do PSL é: eles conseguem concorrer como Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Bolsonaro, que não precisa nem falar muito a respeito da importância do Bolsonaro para o PSL, né? E o quanto isso vai representar para o novo partido. O senhor acha que vai ter condições de concorrer como Aliança pelo Brasil ou não? Vai ter que concorrer com o PSL? Bom, eu sou um dos deputados que está participando da criação do Aliança. Então, há dentro do PSL uma divisão. Isso começou em Brasília, em outubro. O presidente já saiu do partido e foi dado início à criação do partido que vai se chamar Aliança pelo Brasil. Nós precisamos atender aos requisitos para a criação do partido, que é ter um estatuto, ter uma convenção, ter designado os seus membros diretores. Isso já foi feito, mas a etapa que nós temos ainda é de coletar assinaturas de apoiamento. Nós precisamos de 1% dos eleitores da última eleição, em 9 estados, são no mínimo 492 mil assinaturas. Estamos num processo de coleta. Depois que isso for coletado e reconhecida a legalidade das assinaturas, isso vai ser dado entrada no TSE, que está em recesso, é dia 3 de fevereiro. Dando entrada, o TSE vai ter que fazer análise da situação, se está tudo legal, e aí poderá ser criado o Partido Aliança. Nós entendemos aí que o tempo é muito curto, porque tem que estar criado até o dia 4 de abril com as pessoas filiadas. Então nós vamos ter ali um período de 2 meses para conferir isso tudo, embora ainda em andamento, mas a estrutura do TSE talvez não esteja pronta para conferir tantas assinaturas assim nesse curto espaço de tempo. Então a gente vê que é um cenário difícil que as pessoas que estão no PSL, queiram concorrer com a Aliança, consigam concretizar esse objetivo. Acho que vai ser muito difícil a Aliança participar, quase impossível estar nessa eleição como partido agora para a eleição municipal. Isso complica algumas situações, né? Como, por exemplo, um prefeito se eleger pelo PSL, depois trocar de partido, pode perder o mandato. Isso é previsto lá para frente? Como é que vocês vão lidar com isso? Bom, existem janelas em que você pode mudar de partido. Uma janela, vai surgir agora a janela dos vereadores, que podem mudar de partido para essa eleição. No período de março agora surge uma janela de pouco mais de um mês e o pessoal pode mudar de partido. Mas não poderia ser aquela Aliança? Não, pode mudar nesse momento. Outra situação que você pode mudar de partido, pelo menos a interpretação, é quando é criado um novo partido. Então a criação de partido novo é motivo que permite você trocar de partido. E a outra situação é se você caracterizar uma perseguição. Eu, por exemplo, já estou suspenso no meu partido, fui advertido, estou com algumas situações de retirado de algumas comissões, deixei de ser presidente da executiva em Joinville. Então eu caracterizo que o partido, quando eu tomei uma posição de apoio ao presidente, ele tomou atitudes que eu posso caracterizar como perseguição. Também é um dos motivos que permite a sua saída do partido. Mas aquela mais natural é na janela, que é sempre no mês de março do ano que tem eleição, e na criação de partido é uma outra possibilidade de você mudar. Então eu acho que quem concorrer às eleições em outros partidos, sendo criada a aliança, poderá mudar.
É lógico que os partidos onde você concorre também que tem ali o seu interesse em manter aqueles que elegeu. Então, fica uma disputa política posterior. O presidente Bolsonaro foi eleito na onda da nova política, o senhor também, assim como vários deputados, principalmente os deputados ligados ao PSL. Que sinais dessa nova política a gente pode perceber depois de um ano da eleição? Bom, eu acho que, eu pergunto para você, quantas vezes você noticiou corrupção no governo? É o primeiro sinal que eu acho. Você poucas vezes deve ter falado de corrupção no governo, e a imprensa era um assunto recorrente que a gente tinha no Brasil, é a corrupção. Então essa primeira marca é isso. Outra marca desse governo é a recuperação da economia. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, 4,5%. Há um crédito maior, uma crença que a economia está mudando, e a economia mudando, melhorando, surgem as condições de você poder investir mais em políticas públicas, em segurança, educação e saúde, e mesmo em infraestrutura. Hoje a gente tem uma carência muito grande de recursos. Perguntarei sobre a SC 477 aqui da região, e eu falo da BR-280 lá no sul, lá no norte, que sai de São Francisco, também passa por essa região. A duplicação dela não tem recurso, o governo tem que ter recursos para fazer obras, e isso está sendo feito por parcerias. Mas para você buscar parceria na iniciativa privada, a pessoa tem que acreditar que esse governo é sério, e a gente tem tido um aporte de investimento de pessoas, de grupos querendo investir no Brasil. Então tem sinais de mudança. Também há mudanças, mudar uma lei, passar algumas coisas, demora, porque entra num ritmo do Congresso que é diferente do ritmo do Executivo. O Executivo faz as propostas e cabe uma análise, é o papel da democracia, o Legislativo fazer a análise dessas propostas, então demora um pouco. Mas a gente sabe que o Brasil está mudando, eu acho que é consciência isso. Independente de ideologia, todo mundo quer o melhor para o Brasil, e o governo Bolsonaro quer isso. Eu sou vice-líder do governo na Câmara, então acompanho de perto todas as iniciativas do Executivo e negocio lá na Câmara para a gente conseguir apoio. O senhor, como muito bem disse, é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, mas nesse último ano a gente viu grandes apoiadores como a Joyce Hasselmann, o delegado Valdir, o Alexandre Frota romperem com o governo, sempre falando várias coisas negativas do governo. Quem estava culpado quem estava errado nessas questões, o governo ou os deputados? Bom, eu acho que o julgamento vai caber quem vota. Eu não vou fazer um julgamento de parlamentares como eu, que foram do meu partido, mas eu acho que o povo brasileiro é muito consciente. As redes sociais permitem que hoje, não só a imprensa, mas que pela rede social você acompanhe o que vem ocorrendo. Eu acho que o julgamento virá na próxima eleição. Tanto se o presidente for à reeleição, como se eles forem também à reeleição, vão ser julgados pela população. Eu, particularmente, acho que o presidente está certo. É a única coisa que eu vou te dizer sobre esse assunto. Fala-se muito no protagonismo do Congresso Nacional nesse primeiro ano de governo. Tanto é que foi feito um cálculo para o Estado de São Paulo, o senhor até mencionou anteriormente, antes dessa entrevista, que 21% dos projetos analisados na Câmara são de autoria do Executivo, ou seja, 79% são 79% são de autoria do Legislativo. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, o tema é um pouquinho diferente. Das propostas que o Poder Executivo manda para o Congresso, somente 20% são discutidas e aprovadas. Então, o poder do Poder Legislativo é que ele tem a capacidade de pautar e retardar ações do Executivo. E o Brasil é um país que não pode esperar. Eu falei aqui, eu falo no Estatuto da Segurança Privada, está há 10 anos do Congresso para ser votado e não é votado. Então, os assuntos do presidente, nós vamos ter agora a MP que trata da carteira do estudante pela UNE. Foi uma medida provisória que ia democratizar e baratear a carteira. Essa medida provisória vai vencer no dia 16 de fevereiro, assim que a gente retornar. Se ela não for pautada, volta a carteira de estudante para ser formada na UNE e nas universidades. Então, o poder da Câmara e do Legislativo é de cercear, ou pelo menos não agilizar na velocidade que o Executivo quer. E aí eu falo não só do Legislativo, mas o próprio Judiciário tem uma interferência muito grande na ação do Executivo. No caso aí, por exemplo, do DPVAT, que é um imposto que a gente faz na renovação do seguro do carro, mas que reflete muito pouco a população. Ele vem baixando, ano a ano vem baixando, e o Poder Judiciário impediu que terminasse o DPVAT. Então ele interfere nas decisões administrativas do governo. Eu acho que
cada poder tem o seu papel. Se um poder tiver com mais peso que os demais, não há equilíbrio na democracia. Na semana atrasada a gente teve o ex-secretário de Cultura, Ricardo Alvim, mimetizando, né, o discurso do Goebbels. Essa semana a gente teve o Ministério das Relações Exteriores emitindo uma nota condenando justamente o Holocausto judeu, que foi fruto do nazismo. Essa discordância de discurso entre membros do governo não atrapalha um pouco as coisas? Olha, eu acho que tudo pode ser atrapalhado. O que eu falar aqui também pode ser interpretado de alguma forma. Nós temos que ter coerência. De maneira nenhuma, o governo Bolsonaro vai apoiar o nazismo. Nós somos um país em que o Brasil, eu como militar posso dizer, nós esse ano completamos 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América Latina que mandou tropa para lá lutando pela democracia como nazismo. Então, quando se associa esse governo ao nazismo, são situações específicas. Eu acho que não. Há um intuito também, uma das grandes dificuldades do governo Bolsonaro foi o relacionamento com a imprensa, não a imprensa regional, mas a imprensa nacional, que ela tem interesses, há muito tempo a gente sabe disso, e está sendo feita uma democratização do uso, da utilização da imprensa. Isso gera, por parte das empresas, naturalmente, alguma forma. Quando você vê notas sobre o governo Bolsonaro, você vê uma nota negativa por 5 minutos, falando Bolsonaro, e quando você vê assuntos positivos, não fala Bolsonaro, fala o governo. Então, ao nome do presidente, e você da imprensa sabe que é muito fácil você direcionar alguma posição, principalmente quando a pessoa que está vendo, ele não conhece essa situação. Mas a senhora acha que isso foi distorção da imprensa? Essa questão do discurso do Alvim? Não, eu acho que não. Ele está errado, o presidente fez o papel dele, demitiu o Alvim, assim como outras pessoas têm sido demitidas. Eu acho que nós não podemos conviver com erro. Eu acho que um governo sério, independente do que for, tem que fazer o julgamento e agir. A gente agiu nesse sentido. Em relação ao Holocausto também que você falou, eu desconheço essa afirmação, até porque o Brasil está se aproximando de Israel. Eu estive em Jerusalém o ano passado, fui visitar o Museu do Holocausto. Você conhece ali essa realidade que é triste. Essa semana, 2 dias atrás, nós tivemos o dia do Holocausto, onde Auschwitz foi recuperado, e eu vi lá dentro do Museu do Holocausto um quadro onde tinha os 11 milhões de judeus que tinham no mundo. E eu, como militar, vi lá que a intenção do Hitler não era só ganhar a guerra, era exterminar os judeus em todo o mundo. Então o Holocausto existiu e tem gente que nega o Holocausto, assim como muitas pessoas no Oriente negam. Então acho que a história tem que ser passada limpo e não ser contada dentro do seu interesse. Deputado, quais são os pleitos do governo federal que o senhor apoia para Santa Catarina? Os pleitos? Bom, eu acho que Santa Catarina, o governo, é um estado que se destaca no cenário econômico. A área de segurança pública, nós somos o estado com melhores índices de segurança pública, próximos de São Paulo. Então o governo federal tem apoiado a parte de segurança pública aqui, tem sido um ponto alto do governo. Eu estive na doação do Ministério da Justiça de um equipamento robô para detecção de bomba e outros recursos, e tem sido transferido do Estado. A questão da infraestrutura é uma questão que a gente tem que, e nós trabalhamos, não só eu, mas todos os deputados parlamentares do Estado, trabalhando para conseguir recursos para a infraestrutura, mas é bastante difícil. Nossas rodovias federais estão em situações complicadas, a gente precisa duplicar a 280, que sai lá do Porto de São Francisco, ela não tem recursos, precisa de 1 bilhão, tem 80 bilhões no orçamento, precisa ser duplicada a BR-470, que é uma estrada que fala, e eu falo isso aí como uma pessoa que perdeu o pai num acidente da BR-101, quando ela não era duplicada. Então a gente sabe a importância de ter rodovia segura, não só para preservar a vida, mas também para escoar a produção. Os deputados do PSL, pelo menos dois, os mais voltados ao bolsonarismo, e eles criticam muito o governo do Carlos Moisés da Silva por não ser tão bolsonarista. O senhor compartilha desse pensamento? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu sou um dos dois? Não, os dois deputados estaduais, aqui, principalmente a Ana Carolina, né, e o só estou falando porque eu me coloco como um dos que criticam, como federal. Eu acho que o governo do governo Moisés se afastou dos ideais do presidente Bolsonaro. E essa é a razão dos deputados, dos 4 federais,
3 estarem indo acompanhar o presidente na criação do novo partido, e dos estaduais nós temos 4 que também estão desde já mudando de partido. Então essa mudança ela tem principalmente como tese que o governo de Santa Catarina, o PSL estadual, permanece alinhado ao PSL nacional e não segue a linha do governo. Só para encerrar, deputado, quais seriam os pontos específicos que o senhor vê de discordância entre os dois governos? Olha, eu acredito que assim, nós temos que ser firmes e coerentes. Quando você tem posição, firmeza e coerente, você passa aquela tua firmeza. Eu não posso ser demagogo e negar aquilo que eu fiz. Então eu acho que se durante a campanha eu defendi as armas, eu defendi determinadas situações e nesse momento eu passo a não defender e jogar críticas, fazer críticas indiretas ao governo do presidente e àqueles que apoiaram o presidente, eu não estou tendo coerência nisso. Então eu acho que o governo estadual tem o seu papel, nós queremos que o governo dê certo, com certeza a pessoa que disser que não quer que o governo dê certo, ela não é um cidadão correto, então quero que o governo dê certo, mas as diferenças políticas, e eu acho que aí falo, todo mundo aqui conhecia Bolsonaro, mas pouquíssima gente conhecia o governador Moisés. O pessoal votou no 17, e hoje teve uma pesquisa recente aqui que ainda 59% da população catarinense não conhece o governador, enquanto que a maioria conhece. Esse aqui é o estado que mais votou no presidente, mais de 80%, é um estado que o presidente tem um grande carinho, e essa posição então virou um pouco antagônica. Isso não quer dizer que o presidente vai agir contra o partido, mas não quer dizer que nós que somos do partido vamos apoiar as medidas que o governo estadual está fazendo. Coronel Armando, deputado federal, muito obrigado pela entrevista. Ok, muito obrigado, Ednei, agradeço a vocês e até outra oportunidade. Estamos à disposição em Brasília, Gabinete 2001. Até a próxima.